Olá pessoal, voltamos com vocês para darmos a continuação ao nosso estudo bíblico. Estamos na parte de Atos capítulo 24. Eu espero que esse estudo esteja lhe ajudando, pessoal, no entendimento da palavra, na compreensão do que foi o início da igreja, do esforço dos apóstolos para levar o evangelho. Foram os pioneiros, assumindo ali o mandado do nosso Senhor Jesus de ir e pregar a todas as nações. Significa, tudo começou por eles. E hoje nós temos as cartas de Paulo, nós temos o Evangelho, nós temos a revelação do Apocalipse, porque eles se esforçaram e colocaram a vida deles em fazer a obra e servir a Deus. E é isso que Deus também espera de cada um de nós, que venhamos, abraçar a fé nele, mas uma fé com prática, onde venhamos exercer aquilo que ele quer de cada um de nós. Então, vamos fazer a leitura aqui agora do capítulo 24, que fala Paulo perante a Félix. Diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os presbíteros e certo Tertulo, advogado, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. Sendo Paulo chamado, Tertulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como em seu governo temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitas e louváveis obras, sempre e em todo lugar. E, excelentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Você vê, né? A fala dos advogados aqui, ó. Não tenho nada contra advogado, por favor. Mas você vê que era bem eloquente o homem para se dirigir à autoridade que era Félix. Aí vamos lá. Versículo 4. Todavia, para que não te tome muito tempo, peço-te que nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste, que promove confusões entre todos os judeus, por todo o mundo. Ele é o principal defensor da seita dos nazarenos, e até tentou profanar o templo. Por isso, o prendemos, e conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Intervindo, porém, o comandante, Lisias tirou de nossas mãos com grande violência, mandando seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, interrogando, poderás entender tudo, aquilo de que o acusamos. Os judeus também o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz, de modo que com melhor ânimo respondo por mim. Podes facilmente verificar que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém para adorar, e não me acharam no templo discutindo com alguém, nem agitando o povo, quer nas sinagogas, quer na cidade. Tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Confesso-te, porém, isto, que conforme o caminho a que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Olha só que interessante, né, pessoal? É isso que nós temos que aprender. Nós que servimos a Deus, que procuramos a cada dia fazer a vontade de Deus, nós não podemos ser pessoas ignorantes. Como assim ignorante? Quando falo ignorante, por favor, não me interprete mal. Ignorante
representa a pessoa não ter falta de tal conhecimento. Isso que representa ignorância. Porque muitas vezes a pessoa se entrega ao Senhor Jesus, mas ela veio de uma família humilde, ela não tinha muitas condições de vida, e ela começa a aprender de Deus, se torna uma pessoa de Deus, piedosa, serva de Deus, mas não avança na sua cultura, no seu conhecimento. E aí muitas pessoas até, como não credibiliza o cristão, podemos falar assim, porque não vê nele oh meu Deus, como eu posso lhe dizer, uma mentalidade, sabe, não apenas com respeito à palavra, mas também em relação à vida, em relação ao mundo. Porque sermos cristãos não é sermos tapados, como muitos dizem. Não é sermos habitolados, não é sermos pessoas fanáticas. Ser um cristão é você ter a imagem de Cristo em você, carregando Cristo, e Cristo, ele tinha sabedoria. Eu creio que agora a senhora vai me entender. Tanto que Cristo tinha sabedoria dada por Deus, que os sacerdotes também, que naquela época o julgaram, eles ficavam atônitos, dizendo: quem é esse? Esse não é o filho do carpinteiro? Como que ele tem tal sabedoria? Como que ele sabe essas palavras do que diz as Escrituras, de tudo? Então Paulo aqui, você vê que ele falou assim: eu não preciso que ninguém me defenda, eu mesmo vou articular a minha defesa. Porque ele era um homem eloquente, ele era um homem sábio, ele sabia como falar, ele sabia como se expressar, ele sabia como se portar diante dos demais. E isso nós temos que a cada dia evoluir, aprender. Porque o Senhor Jesus, ele era assim, ele tinha sabedoria. Paulo tinha sabedoria. Por isso que Paulo foi muito usado para fazer cartas, para ensinar, porque ele tinha uma cultura não apenas da palavra de Deus, mas também do mundo secular, que ajudava ele a se impor, a saber discutir ou a debater cada situação. Aqui o homem veio lhe acusando, falando a Félix com palavras eloquentes, doutor, isso, aquilo, outro, e Paulo foi no mesmo nível, mostrando que quem estava ali era um homem entendido também. E olha só o que diz aqui, ó. Versículo 15, que paramos, né? Tendo esperança em Deus, como estes homens também esperam, de que há de haver ressurreição, tanto do justo como dos injustos. Por isso, sempre procuro ter uma consciência limpa. Aí Paulo continua falando. Tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Estando eu ocupado, nessas coisas me acharam já purificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroço, certos judeus da Ásia, que convinha que comparecessem perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmo, se acharam em mim algum crime, quando compareci perante o Sinédrio, a não ser estas palavras, que estando entre eles, falei em alta voz. Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, que era bem informado acerca do caminho, adiou a questão, dizendo: quando o comandante Lísia tiver descido, tomarei inteiro conhecimento da vossa causa. E ordenou ao oficial que o mantivesse na prisão, tratando com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo, ou vir ter com ele.
Alguns dias depois, vindo Félix com Drúxila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix, apavorado, disse: por enquanto basta, saia. Quando eu achar conveniente de novo, te chamarei. Esperava ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Passado 2 anos, Félix teve por sucessor a Pôncio Festo, mas querendo Félix agradar os judeus, deixou Paulo preso. Você veja que sempre essas coisas políticas se atravessam no meio do caminho, vê? A política de agradar um, de agradar outro, fazia as injustiças. Você vê que os tempos mudaram, mas as modalidades continuam a mesma. Por isso que devemos de depender de Deus, para que Ele sempre nos ajude nas nossas causas e nos faça vencer as situações que nos apresentam. Pessoal, vamos ficar por aqui, o capítulo 24. Amanhã eu volto com o 25, tá bom? Deus abençoe a todos e um forte abraço.